Não há rosas sem espinhos. Olá, você que está aí, seja bem-vindo, bem-vinda para mais um conteúdo aqui no canal, no quadro que se chama A Sabedoria Pop em Nossa Vida. E no conteúdo de hoje, que se chama Não há rosas sem espinhos, a gente vai conversar um pouco o que esse dito popular tem a ver para a nossa vida, tá? Inclusive, eu fiquei muito curiosa e aí eu fui pesquisar na internet, né, se realmente não há rosas sem espinhos, se era verdade ou não. E aí, nas minhas pesquisas, eu descobri esta reportagem aqui, ó, que foi divulgada no site globo.com em 26 de junho de 2008. E saiu essa reportagem que diz o seguinte: rosa sem espinhos. Uma variedade de rosas que dura mais e não tem espinhos surgiu espontaneamente no Ceará, na Serra da Ibiapaba, que fica no Ceará com a divisa do Piauí, tá? E aí o pessoal descobriu que surgiu esta rosa sem espinho no meio das outras. Os especialistas reproduziram esta rosa e ela se multiplicou, e na época, em 2008, já tinha o quê? Já tinha aproximadamente 2.500 metros quadrados de plantação dessa rosa aí que eles conseguiram multiplicar. E eles já estavam vendendo para o Brasil todo, inclusive para a Europa, alavancando a economia da época lá no estado do Ceará, tá? Mas a gente tem que ver, pessoal, que isso aí é uma exceção. A maioria das rosas, elas têm espinhos. Essa é a regra geral, a exceção. A exceção também acontece na nossa vida. Pode acontecer na tua vida ou na minha ou na vida de qualquer um. Acontece. O que é? Exemplo de exceção. É o cara que ganhou na Mega Sena da virada. É algum fato extraordinário que acontece na vida de alguém, na nossa vida. Então, essa é a exceção. A gente não vai conversar hoje aqui sobre regra de exceção, a gente vai conversar sobre regra geral, o comum, o que normalmente acontece na nossa vida. Muito bem. Então, pegando este provérbio popular que diz que não há rosas sem espinhos, o que a gente pode adaptar para a nossa vida real? A gente vai ter que primeiro analisar este provérbio no horizonte de dois caminhos. Nós vamos ver a questão do todo. Quem é o todo? O todo simboliza a roseira. A roseira que compõe os elementos, todos os componentes da planta. Então, esta é a roseira. A roseira que compõe a rosa, que compõe o espinho, que compõe o caule, tudo isso. Então, é a roseira. Ela simboliza o todo. É o que dá vida, é o que tira a vida, é o todo, tá? O outro polo, nós vamos ver as partes. E quais são as principais partes da roseira que não podem faltar, pelo menos na regra geral? A rosa em si e também o espinho. E eles dependem do todo, porque se você separar a rosa e o espinho da roseira, eles vão morrer, eles vão definhar. Porém, o todo também depende da parte, porque sem a parte ele não se materializa. Ou seja, nós vamos ver a questão dos dois elementos, o todo e a parte se compondo na rosa. Muito bem, diante disso, nós vamos ver alguns aspectos muito interessantes para a gente conversar. Vamos ver a seguinte questão. No todo, existe o ônus e o bônus. E o que é este todo? Este todo, gente, pode ser qualquer coisa na tua vida, na minha vida. O todo, ele pode representar o teu empreendimento, ele pode representar o teu emprego, o teu trabalho, a tua família. Ele pode representar o teu relacionamento amoroso, o teu relacionamento com a tua família. Então, o teu relacionamento com Deus, tudo pode ser simbolizado através do todo. E o todo, que tem as partes, ele vai ter justamente duas categorias, o ônus e o bônus. Eu não vou chamar de bem e mal, vou chamar de ônus e bônus, tá? Por quê? A rosa, quais são as características? Ela é macia, ela é bonita, ela é perfumada. Ok. E o espinho?
ele é pontiagudo, ele machuca, então ele simboliza o ônus, enquanto que a rosa simboliza o bônus. Tudo isso compondo a roseira, compondo o todo, e o todo na nossa vida. O que seria a rosa na nossa vida? Exemplo, no nosso empreendimento. A rosa seria o quê? A liberdade, a criatividade, o teu próprio negócio, ser o teu próprio patrão, tá? Então, tudo isso, todo o lucro da empresa, todo para ti. Então, esse seria o bônus do teu empreendimento, que é o que seria o todo. E qual seria o ônus, que é o espinho? Você teria que ter comprometimento, talvez você tivesse que trabalhar mais do que os outros. Principalmente no início da empresa, você vai ter que ser o primeiro a chegar e o último a sair, você vai ter que ter liderança, você vai ter que ter vários conhecimentos necessários para que você faça o seu negócio se desenvolver, tá? E assim, qualquer coisa na tua vida, teu relacionamento, a tua família, tudo vai ter o lado do bônus e o lado do ônus. Tudo vai ter a rosa e tudo vai ter o espinho. Esse é um princípio que a gente pode aprender para a nossa vida. E também, a gente pode também aprender um outro princípio na nossa vida, com relação ao nosso provérbio de hoje, que não há rosa sem espinho, que é o seguinte. Tudo depende da nossa interpretação. Ou seja, não existe, de fato, bem e mal. Eu vou te dar o exemplo do espinho. O espinho, para nós humanos, ele machuca, tá? Então ele seria visto, interpretado para nós, no nosso ponto de vista de humano, como algo ruim, um ônus. Porém, se tu for colocar no ponto de vista da roseira, ela é um bônus. O espinho é um bônus, tá? Por quê? Porque o espinho vai proteger a rosa, que é tão delicada. Então, o espinho tem uma função para a roseira. O espinho é importante para a roseira. E o que isso a gente pode adaptar para a nossa vida? A gente pode adaptar para a nossa vida o seguinte, que mesmo os problemas, mesmo as dificuldades, dependendo da tua interpretação, tu pode colocar esses itens como bons, como bônus ou como ruins, como ônus. Vai depender da tua interpretação. Exemplo, tu tem o teu negócio próprio, tá? Só que tu vai ter que trabalhar, porque se tu ficar na tua casa, principalmente no início, que tu não tem condições ainda, grana para pagar funcionários para fazer tudo, tu vai ter que fazer muitas tarefas. Então, talvez tu trabalhe mais do que tu trabalhasse como sendo empregado. As tuas responsabilidades serão maiores. Então, tu vai ter o lado bom e o lado ruim. Então eu vou ser concursado. Por exemplo, também vai ter o lado bom e o lado ruim. Porque o concursado, ele pode ter lá a sua garantia, a sua estabilidade, mas ele vai ter que andar no sapatinho. Ele vai ter que obedecer leis, regras da administração pública, que uma pessoa que trabalha numa empresa normal, CLT, ou que é empreendedor, não precisa cumprir essas leis, essas regras, entende? Então, tudo vai ter o lado bom e o lado, assim, que é o ônus. Não vou dizer lado mal, eu vou dizer que é o ônus e o bônus. Você quer um relacionamento amoroso? Então, você vai ter, se você quer esse relacionamento, você vai ter que ver que não é só coisa boa. Você vai ter que encarar o lado bom e o lado do ônus também. Tudo vai ter o bom, o bônus e o ônus. É assim na nossa vida, é assim a roseira, assim é a rosa e assim é o espinho. Então, não há rosas, ou seja, não há bônus, não há benefícios sem você ter que pagar o preço, sem você ter o ônus, entende? Então, este é um princípio muito importante que a gente precisa levar em consideração. Então, na vida, só concluindo aqui, os espinhos, ele pode representar o quê? A dor, o sofrimento.
Mas dependendo da tua interpretação, esta dor, este sofrimento, pode representar o que? A tua mudança de modelo de pensar, tá? Do teu modelo mental, a tua mudança de vida, a tua transformação, o teu desenvolvimento, o teu encontro com a espiritualidade. Então, dependendo de cada caso, vai depender. Então, você sim pode tirar um aprendizado, você sim pode tirar um benefício, mesmo através do sofrimento que acontece na tua vida. Então, pessoal, aí eu quero fechar o conteúdo de hoje, né, com a seguinte colocação do Sêneca, que ele vai falar lá na obra dele sobre a providência divina. Eu vou colocar aqui, acompanhe comigo por gentileza. Ele diz o seguinte: o desastre é a oportunidade da virtude. Então, se tudo o que acontece na tua vida vai depender da tua interpretação, todo espinho que aparece na roseira do teu caminho vai depender da tua interpretação, o que você vai escolher? Interpretar a tua vida quando acontecer, né, de você se machucar com algum espinho, você vai interpretar como? Você se colocando na situação de vítima? Você sendo a coitadinha, o coitadinho, o fracassado, só porque aquilo não saiu do jeito que você queria? Ou será que você vai interpretar o seguinte: aconteceu, aconteceu, acabou, vida que segue, eu vou tirar um aprendizado daqui, eu vou me desenvolver, eu vou me capacitar, eu vou me tornar uma pessoa melhor e eu vou dar a volta por cima. E todo esse sofrimento que eu estou passando aqui, quando eu olhar para o passado, eu vou até dar graças a Deus porque aconteceu comigo, porque eu estarei numa condição, numa situação muito melhor do que eu estou agora. Eu vou ter fé, eu vou ter esperança que a minha vida vai melhorar. E esse foi o conteúdo de hoje. Obrigada por ter ficado até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e até mais. Tchau!